Olá, tudo bem? Como vai você? Se preparando para a prova do Enem? Vamos começar mais um dia de aula. Vamos nessa! TV Enem com você. Olá, queridos alunos! É sempre um prazer muito grande estar nessa telinha aqui com vocês. E hoje, com um novo bloco, estequiometria, onde iremos trabalhar reações cujo rendimento é um rendimento total e reações cujo rendimento é um rendimento parcial. E dessa maneira, estarei abordando aqui com vocês duas questões que já foram cobradas no Enem, cuja a primeira se trata de um rendimento total e a segunda de um rendimento parcial. Em 3, 2, 1, questão na sua tela. Olha, prova do Enem PPL 2018, temos aí: objetos de prata sofrem escurecimento devido à sua reação com enxofre. Estes materiais recuperam seu brilho característico quando envoltos por papel alumínio e mergulhados em um recipiente contendo água quente e sal de cozinha. E temos logo abaixo a reação não balanceada. Beleza? Temos aí alguns dados, referências e, por fim, utilizando o processo descrito, a massa de prata metálica que será regenerada na superfície de um objeto que contém 2,48 gramas de sulfeto de prata é... Vamos lá, de volta para o quadro. Turminha, primeira coisa, você tem em mãos a equação dessa reação. Tá aqui, já deixei tudo escrito para otimizarmos nosso tempo, beleza? Primeiro passo, verificar se a equação está devidamente balanceada. Esse balanceamento você pode fazer de diferentes maneiras, diferentes estratégias. Método algébrico, método por tentativa, balanceamento por oxirredução, enfim, a metodologia aplicada vai depender da questão. Nessa questão que estamos trabalhando, essa reação poderia ser balanceada pelo método de tentativa. E nesse método de tentativa vamos trabalhar com um macetezinho, se chama regra do macho, onde inicialmente iremos balancear os metais, ametais, carbono, hidrogênio e, por fim, o oxigênio. O balanceamento ser feito nessa sequência. Beleza? Pronto. Montou a equação? Balancear a equação. Vamos? Quantas pratas eu tenho aqui? 2. Eu vou e coloco aqui 1, 2. Beleza? Primeiro, fui pela prata, que a prata é o metal. Quantos alumínios eu tenho? 2. Balanceei primeiramente os dois metais. Vou agora para o ametal. S tem 3. Eu vou e coloco aqui um 3. Mas aí, amiguinho, você desbalanceou a prata. A prata agora tem 6. Não se esqueça, a quantidade de espécie, a quantidade daquele elemento que se tem no reagente tem que apresentar igualmente no produto. Se aqui eu tenho 6, eu vou ter que ajustar. Eu vou ter que colocar aqui, olha, um 6. 3 vezes 2, 6. 6. Opa, balanceei. Feito o balanceamento, eu dou para vocês uma importante dica. Olha, feita a questão, feita a equação, balanceou a equação, pergunte a questão: quem é que eu tenho e quem é que eu quero? Com quem é que a questão está trabalhando? Olha, se você olhar bem, o que você tem, olha, o que eu tenho é o sulfeto de prata.
A questão deu a massa desse cidadão. Deu exatamente 2,48 gramas desse cidadão. E está pedindo. O que eu quero é que a partir do que eu tenho, será produzido quanto de prata? Essas são as duas espécies envolvidas. E aí eu dou uma nova dica. Se seu foco principal é o Enem, não esqueça, não basta apenas resolver a questão, você tem que ter estratégia de tempo, ganhar tempo. E aí você vai olhar, se aqui é 3 e aqui é 6, as duas espécies envolvidas, você pode falar, opa, isso aqui vai virar 1 e isso aqui vai virar 2. Você simplificou. Feito isso, a proporção que se tem é o seguinte, a cada 1 mol de sulfeto de prata, formará 2 mols de prata. Logo, você precisa saber, e 1 mol de prata, de sulfeto de prata, DAG2S, equivale a quantas gramas? Como é que você consegue fazer isso? Bem simples. Pega a massa da prata, que é quanto? 108, que a questão te deu, vezes 2, mais 32, que é a massa do enxofre, que a questão também te deu, que dá quanto? 248. E a massa da prata é 108, que a questão te deu também, a mesma prata que está aqui. Só que aqui eu tenho 2 pratas. Então, turma, qual é a interpretação que você tem que ter? Você tem que ter o seguinte, olha, a cada 248 gramas de Ag2S do sulfeto de prata, ok? Será formada 216 gramas de prata. Porque se a questão não citou em momento algum, é porque ela trata-se de uma reação cujo rendimento é total. E a questão pergunta, quando se tem 2,48 gramas de sulfeto de prata, será produzido quanto de prata? E aí, novamente, estratégia de tempo. 2,48 é porque você andou a casa 1, 2. Logo aqui, correspondente, você vai andar também 2 casas. Ah, tio Elan, eu multiplicaria 2,48 vezes 216, dividir depois por 248. A resposta vai ser a mesma. A diferença é o tempo que você vai gastar para chegar até 2,16. Então, esse primeiro exemplo é um exemplo de uma reação cujo rendimento é um rendimento total. Na sua telinha em 3, 2, 1. Essa questão agora que foi do Enem é uma questão Enem 2015, segunda aplicação, mas agora trata uma reação cujo rendimento é parcial. Vamos ler rapidamente? O cobre presente nos fios elétricos e instrumentos musicais é obtido a partir da ustulação do minério calcita. Durante esse processo, ocorre o aquecimento desse sulfeto na presença de oxigênio, de forma que o cobre fique livre e o enxofre se combine com o produzido conforme a equação química. E aí deu as massas molares do cobre, do enxofre e pergunta o seguinte: considerando que se queira obter 16 mols do metal em uma reação química cujo rendimento é de 80%, a massa em gramas do minério necessária para a obtenção do cobre é igual a... Vamos para o quadro, amiguinho? Olha, temos a equação. E se você olhar, tem 2 cobre, um enxofre, 2 oxigênios, 2 oxigênios. Sabe o que isso significa? Significa que essa equação já está balanceada. Feito isso, qual foi a outra dica de tio Elan? Pergunte quem eu tenho e quem eu quero. Se você se lembrar, a questão falou o seguinte: qual a quantidade desse minério necessária para produzir 16 mols de cobre? Só que ele impôs uma condição.
Qual é a condição? Porque a reação em questão tem 80% de rendimento. O que significa isso, amiguinho? Significa o seguinte, olha, quando você calculou a massa desse minério, utilizando a massa do cobre, que é quanto? A questão te deu 63,5 vezes 2, mais a massa do enxofre, que é 32, dá 159. Então, o que significa isso? Significa que quando você tem 159 gramas do minério em questão, será capaz de produzir 2 mols de cobre. Isso seria verídico se a reação fosse um rendimento total, mas o rendimento é parcial. Então, o que você tem que fazer, amiguinho? Não esqueça, multiplicar pelo rendimento. Qual é o rendimento? 0,8, que equivale a 80%. Então, seria 2 se fosse rendimento de 100%, o rendimento total. Se o rendimento é parcial e é de 80%, você vai multiplicar sempre aqui pelo rendimento. Então, 159 irá produzir 1,6 mols. Por que 1,6? Porque 2 vezes 0,8, 1,6. Logo, 16 aumentou em 10 daqui para cá. Logo, é só você aumentar em 10 daqui para cá. Professor, e se eu quisesse multiplicar 16 vezes 159 e dividir por 1,6? Daria a mesma resposta. A diferença é que você iria levar mais tempo. E tempo no Enem é precioso, é sagrado. Então, amigão, te desejo todo o sucesso do mundo, toda a energia, rumo em direção à lista dos aprovados. Te encontro em uma próxima. Abraço! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Israel Adrião, sou professor de redação e é um prazer imenso estar mais uma vez aqui conversando com vocês. É ótimo estar aqui com vocês na TV Enem. Que projeto bonito, né? Esse é um projeto sensacional que a gente espera que atinja muita gente, né? Que atinja muitos alunos que estão precisando entrar na universidade, tá? Contem muito com a gente. A TV Enem é sensacional, tá bom? Se alguém também quiser me seguir no Instagram, meu Instagram é Israel_Adrião. Será um prazer tê-los lá. O motivo de nós estarmos aqui hoje, mais uma vez com vocês, é para falarmos sobre linguagem simples e conteúdo aprofundado. Como vocês sabem, na redação do Enem ou de qualquer concurso público, é importante que o texto de vocês, né, que a redação de vocês esteja clara, objetiva, direta. No Enem, como na maioria dos vestibulares e concursos, o que se pede é um texto dissertativo argumentativo. E quando vocês fazem um texto dissertativo argumentativo, vocês estão ali apresentando uma tese e defendendo essa tese através dos argumentos. Então é muito importante que o corretor entenda exatamente o que vocês estão dizendo. E muitas vezes não é fácil, porque a gente acredita que o corretor está na mesma sintonia que nós, e não é bem assim. Então, quando vocês forem produzir a redação lá no Enem, pensem nisso. Não pensem muito em vocês, né? Pensem em quem vai receber esse texto, quem vai ler esse texto, porque é preciso ter comunicação. Se o corretor não entender o que você quer passar ali, você perde ponto, tá certo? Então eu acho fundamental que a linguagem seja simples, mas que tenha aprofundamento. Para isso, para ficar mais fácil vocês entenderem, eu trouxe 2 exemplos. Eu escolhi 2 livros para ler e fazer breves comentários. O primeiro livro é esse aqui do... Tá vendo? Amir Klink, o grande navegador Amir Klink. Escrever esse livro, tá vendo? Gestão de sonhos, riscos e oportunidades. E aí eu selecionei um fragmento para vocês. Vamos dar uma lida? Vamos ver se isso aqui está simples e está claro? Vamos lá. Vou botar aqui para vocês olharem. Vamos lá? Me acompanhem. Não sei se isso é uma norma.
O fato é que um dos componentes importantes do êxito numa atividade não é o que a gente sabe, mas sim a capacidade de aprender, o quanto se está disposto a aprender. Penso que a experiência nem é tão importante quanto a capacidade de adquirir novas informações. O que aprendemos serve apenas como recurso para olharmos para frente. E esse é um recurso altamente volátil. Ficar sentado em cima da experiência num mundo dinâmico como o nosso não faz muito sentido. A capacidade de buscar informações e aprender é que faz a diferença. Então aqui está o texto do Amir Klink. É um texto simples, mas ele é profundo na medida em que ele faz a gente pensar sobre conhecimento, sobre experiência, sobre o dinamismo, né, do mundo que nós vivemos. Mas eu agora vou mostrar a vocês, esse texto é simples e tem um certo aprofundamento. Agora eu vou pegar um outro livro que eu selecionei para vocês também perceberem a simplicidade e com um aprofundamento maior, né? Nós sabemos que um texto ele pode ser aprofundado, pessoal, pelo repertório sociocultural. E o que é o repertório sociocultural? A literatura, né? O que o Enem considera repertório sociocultural é quando você apresenta no seu texto, você coloca ali na defesa de sua tese, junto com seus argumentos, para que os seus argumentos tenham um respaldo técnico, vocês colocam informações. Essas informações elas vêm das áreas de conhecimento. Quais são as áreas de conhecimento que vocês têm mais acesso? A literatura, a história, a geografia, a filosofia, a sociologia, os fatos do cotidiano, a música e o cinema. Então vocês podem aprofundar o texto de vocês, o conteúdo desse texto, mostrar que vocês têm formação e têm visão crítica, que vocês não estão na superficialidade dos fatos, com o repertório sociocultural de vocês, com a experiência de vida. E vou lhe dizer, o conteúdo aprofundado ele é importante porque sinaliza que vocês têm, além de criticidade, maturidade. Maturidade para compreender o mundo e, quem sabe, transformá-lo. Tá certo? Então, o aprofundamento ele vem muito de uma bagagem cultural. Tá certo? Seja da história, da geografia, e a partir desses dados, da leitura desses dados, da análise desses dados, vocês conseguem mostrar que vocês não são rasteiros, que vocês estão além do óbvio, que vocês podem aprofundar, que vocês têm uma visão ampla da realidade. Isso é muito importante. O outro livro que eu trouxe para usar como exemplo para vocês é esse daqui, ó. Tá vendo? Olha só esse livro, não é? Uma breve história da humanidade. Sapiens, do Yuval Noah Harari. O pessoal fala muito assim, Hariri, tá certo? Então tá aqui, uma breve história da humanidade. Imagine uma breve história, mas olha quanta informação bacana tem aqui, né? Observe o quanto eu posso aprofundar o meu texto lendo um livro como esse. Fica a dica, tá? Aí eu selecionei uma passagem para te dar uma lida. Vamos lá. Olha que interessante. Nem todas as sociedades agrícolas foram tão cruéis com seus animais. A vida de alguns animais domesticados podia ser muito boa. Ovelhas criadas para lã, cachorros e gatos de estimação, cavalos de guerra e cavalos de corrida muitas vezes desfrutavam de condições confortáveis. Até aí está claro, né? A relação da sociedade com os animais. Isso está claro. É simples isso, né? É simples entender isso, não é? O imperador romano Calígula, estamos falando sobre Roma, né? Calígula, Roma, ó, repertório sociocultural, vida da história. Supostamente planejou nomear seu cavalo favorito Incitatus ao posto de cônsul. Pastores e agricultores, ao longo da história, mostraram afeição por seus animais e cuidaram muito bem deles, assim como muitos senhores sentiram afeição e preocupação por seus escravos. Não foi nenhum acaso reis e profetas se apresentarem como pastores
e compararem o modo como eles e seus deuses cuidavam de seu povo com o cuidado de um pastor com seu rebanho. Observe que o autor desse livro, ele de maneira simples, ele aprofunda a relação que nós, seres humanos, temos com animais. E ele aprofunda de uma maneira tão interessante que ele atinge a linguagem conotativa. Ele diz que alguns escritos, inclusive, relacionam a relação que nós, humanos, temos uns com os outros, a relação que os pastores, por exemplo, tinham com seus animais. Os pastores deveriam cuidar dos seus animais. E nós, seres humanos, devemos cuidar uns dos outros. Então, meus queridos, isso é a linguagem simples, com aprofundamento e com alusão histórica, porque nos deve pensar em Calígula e em Roma. Tá bom? Até a próxima, forte abraço e fica com a gente. TV Enem, vida longa. Tchau. Olá, tudo bem contigo? Que maravilha! Olha, eu tô de volta, trazendo notícias que são importantes para a turma que vai fazer o Enem, notícias que são importantes para que a gente continue tendo esperança na humanidade, Tô aqui para te contar que caiu a determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e também do Ministério da Saúde, que proibiam a doação de sangue por homens homossexuais. Pois é, os gays, os homossexuais do sexo masculino no Brasil não podiam doar sangue por uma determinação estabelecida lá na década de 1980, quando o HIV e a AIDS eram o maior pavor do mundo, e se criou uma ideia equivocada e nunca comprovada cientificamente de que os gays seriam os responsáveis pela proliferação da AIDS pelo mundo, de que apenas esse grupo ofereceria algum tipo de risco. Inclusive, a expressão grupo de risco ficou muito comum durante todo esse período, Era a expressão utilizada para determinar o impedimento dessas pessoas doarem sangue. Bom, ainda bem que isso acabou. O processo, que determinou o fim disso ocorreu no Supremo Tribunal Federal, estava em análise desde 2017, quando o ministro Gilmar Mendes pediu vista do processo, foi analisando. Esta situação voltou a debate em 2019 e em meio à pandemia veio essa notícia positiva. Por que positiva, Luiz Felipe? Acontece que hoje os estoques dos bancos de sangue do Brasil vivem em baixa. Vivem aquém da necessidade. No Brasil, 1,6% da população doa sangue. De acordo com um dos últimos levantamentos divulgados em 2019, 16 a cada 1.000 brasileiros doa sangue. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, esse percentual de 1,6% está dentro do previsto, mas o ideal era que pelo menos 3% da população doasse sangue com regularidade para que os bancos de sangue estivessem com os estoques em dia e a população, seja ela acidentada ou portadora de doenças crônicas que necessitam com regularidade de transfusão, de sangue, elas pudessem ser atendidas com plenitude, pudessem ser atendidas plenamente. Pois é, eu vou ficando por aqui e, claro, volto na semana que vem com mais notícias que interessam a você no momento em que vai lá fazer a redação, preencher lá as respostas do Enem deste ano. Um forte abraço e até a próxima! Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar agora a nossa aula de física envolvendo os conteúdos de eletrodinâmica, e dentro da eletrodinâmica nós vamos começar a falar de corrente elétrica e os efeitos da corrente elétrica. Então fique bastante atento. Por quê? Porque quando nós iniciamos a eletrodinâmica, o primeiro assunto que aparece para nós em eletrodinâmica é justamente esse: corrente elétrica e efeitos da corrente elétrica. Para quê? Para que no futuro, quando você entrar, por exemplo, no estudo dos resistores, quando você entrar no estudo da energia, da potência, dos circuitos elétricos, você seja capaz de compreender o que a corrente elétrica é capaz de fazer. E além do mais, você também poder calcular, o módulo da corrente elétrica. Então vamos ver o seguinte: quando você tem um fio condutor, se você pegar um pedaço de fio qualquer, você sabe que esse fio é metálico, e esse fio metálico ele tem elétrons. E esses elétrons eles se encontram lá num movimento desordenado. Então eles estão lá no movimento desordenado, no movimento de vai e vem, totalmente desordenado.
A partir do momento em que você pega esse fio condutor e liga, por exemplo, nas extremidades de uma pilha ou de uma bateria, estabelecer-se-á um campo elétrico nesse condutor. E esse campo elétrico surge devido à diferença de potencial entre os polos da bateria. Então, a partir do momento em que esse campo elétrico se estabelece, você passa a ter um movimento dessas cargas elétricas. Essas cargas, elas passam a se movimentar. E elas passam a se movimentar, conforme você já deve ter visto lá em eletrostática, quando você estudou, por exemplo, né, o campo elétrico uniforme, você movimentava uma carguinha nesse campo elétrico uniforme. Então você agora vai ter isso no condutor. E a partir desse momento que você tem a corrente elétrica, você basicamente vai entender que a corrente elétrica corresponde ao quê? A um fluxo ordenado de elétrons que se movimentam num fio condutor durante um intervalo de tempo, atravessando a seção transversal desse fio. Então, por exemplo, se a gente quiser pegar aqui, né, fazer um desenho a respeito disso, o que eu tenho? Eu desenho lá o meu fio condutor. Pronto, está aqui o fio condutor. Eu vou desenhar a seção transversal, ou seja, eu vou fazer um corte no meio desse fio condutor. Então fazemos um corte aqui nesse meio desse fio e vamos ter o quê? Vamos ter elétrons se movimentando através desse fio condutor. Então nós temos aqui um fluxo ordenado de elétrons que vão atravessar a área da seção transversal desse fio condutor durante um intervalo de tempo. Então, ou seja, nós podemos dizer para você, com a maior tranquilidade do mundo, que a corrente elétrica, I, representada pela letra I, de intensidade da corrente elétrica, é dada pela quantidade de carga que atravessa a seção transversal deste fio condutor durante um intervalo de tempo. Então, I é igual a ΔQ sobre ΔT. Conforme você já deve ter estudado anteriormente, a quantidade de carga, né? Você sabe que a carga ela é quantizada, então podemos determinar, por exemplo, que a quantidade de carga é dada por mais ou menos o número de elétrons, tá, vezes o valor da carga elementar. Lembrando que essa carga elementar ela vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Mas o nosso trabalho aqui é mostrar para você basicamente o que é a corrente elétrica. Então nós já sabemos que a corrente elétrica corresponde a uma quantidade de carga que atravessa a seção transversal de um fio condutor durante o intervalo de tempo. E como é que nós vamos determinar, por exemplo, a unidade de medida dessa intensidade de corrente? Ora, gente, vocês devem saber, por exemplo, que a quantidade de carga ela é dada em coulombs. Então, coulombs. E o intervalo de tempo no sistema internacional nós sabemos que é o segundo. Então, coulombs por segundo. E coulomb por segundo corresponde ao ampere. Então, unidade de medida de corrente elétrica é o ampere, certo? E toma muito cuidado, porque a corrente elétrica é extremamente perigosa. Quando você vê que alguma coisa tem, a corrente elétrica tem amperagem envolvida, fique atento para você não chegar lá desprotegido. Então, amperagem extremamente perigosa. Corrente elétrica, uma grandeza física extremamente perigosa. E aí, já que nós estamos falando dos perigos da corrente elétrica, é interessante que nós saibamos também quais são os efeitos da corrente elétrica. Então vamos ver, a corrente elétrica ela é capaz de fazer o quê? Então, duas coisas extremamente importantes. Além de todos os efeitos que a corrente elétrica é capaz de produzir, temos dois que são extremamente importantes. E por que eles são extremamente importantes, Krause? Ora, porque eles sempre acontecem. Sempre. Os outros, nem tanto. Não é sempre. Mas esses sempre vão acontecer. Que fenômenos são esses? Então, o primeiro fenômeno que sempre acontece, efeito Joule. O que é o efeito Joule? É o fenômeno térmico. Ou seja, toda vez que a corrente elétrica atravessar um fio condutor, ela irá produzir calor, irá gerar calor. Você vai ter um aquecimento no fio condutor. Ah, mas o fio condutor não é um resistor. Tudo bem, mas ele oferece uma certa resistividade, ele tem uma certa resistividade.
e essa resistividade faz com que a corrente elétrica, né, a energia elétrica seja convertida em energia térmica, ou seja, calor. Então, um efeito extremamente importante que sempre vai acontecer é o efeito Joule. Anote aí que isso aí é extremamente importante. Você vê isso, por exemplo, no seu chuveiro elétrico, você vê isso, por exemplo, no seu forno elétrico, e você vê isso também no transformador lá, né, no seu celular. Né? Quando você coloca lá o seu celular na tomada para carregar, depois de um determinado momento você vai ver que ele está aquecido também. Então, ou seja, efeito Joule extremamente importante. Outro efeito extremamente importante que sempre acontece, efeito magnético. Então tome cuidado. Sempre que você tentar se orientar com uma bússola, evite de se orientar próximos de fios de alta tensão. Por quê? Porque lá passa a corrente elétrica e a corrente elétrica cria em torno do fio condutor um campo magnético. Então o que vai acontecer? Se a bússola ela é capaz de se orientar devido ao campo magnético da Terra e ela sofrer interferência de um fio condutor na qual a corrente elétrica está atravessando ele e gerando um novo campo magnético, essa bússola ela vai ficar desorientada. Então, dois efeitos importantes. O primeiro nós já sabemos, é o efeito Joule, o efeito térmico. O segundo é o efeito magnético. Toda vez que passar a corrente elétrica por um fio condutor, você vai ter um campo magnético no entorno desse fio. Sempre. Sempre, ok, pessoal? Então fiquem bastante atentos a esses dois detalhes. Bom, e os outros efeitos quais são? Bom, um deles é o efeito luminoso. Então você tem aqui a lâmpada acesa justamente pelo fato, né, de estar passando corrente elétrica através da lâmpada. Então, primeiro, um outro efeito, né? Então, efeito luminoso. Você tem a energia elétrica sendo convertida em energia luminosa. Outro efeito, efeito sonoro. Então, quando você liga, por exemplo, um equipamento de som, né, através da corrente elétrica, a energia elétrica ela é capaz de ser transformada em energia sonora. Então, se você não tiver eletricidade, você não tem como produzir energia sonora lá nos alto-falantes do seu equipamento de som. Então, outro efeito importante da corrente elétrica. Então, já vimos 4. Efeito Joule, que sempre acontece. Efeito magnético, que sempre acontece. Efeito luminoso, que só acontece quando você, por exemplo, tiver uma lâmpada ou tiver um resistor muito aquecido. Efeito sonoro, quando você tiver equipamentos de som. Efeito químico, que ocorre nos fenômenos de niquelação e cromagem. Então, quando você quer fazer com que um determinado material no estado bruto fique cromado, você precisa mergulhá-lo numa solução e nessa solução passar corrente elétrica. Então, você tem o processo de niquelação e cromagem. E também, você também vai ter o efeito, o mais perigoso, que age sobre organismos vivos, que é o efeito fisiológico. O que é o efeito fisiológico, Kraus? É quando você recebe uma descarga elétrica através da corrente elétrica no fio condutor e ocorre a contração muscular. Então, muito perigoso, evitar ao máximo de tocar em fios desencapados, né, de mexer com eletricidade sem estar devidamente protegido, porque o efeito fisiológico ele é extremamente danoso ao nosso organismo. Nosso corpo ele não é capaz de suportar, por exemplo, 1 ampere. 1 ampere é uma corrente que tranquilamente é capaz de matar o ser humano. Então, efeito fisiológico, o que ele causa? Contração muscular. Por isso que muitas vezes quando o pessoal fala assim, ele morreu grudado no fio. Por que ele morreu grudado? Porque quando a corrente elétrica passa através do nosso organismo, ocorre a contração muscular. Tá certo? Então essa nossa aula de hoje foi justamente para mostrar para você o quê? O que era a corrente elétrica, quantidade de carga que atravessa a seção transversal durante o intervalo de tempo. A corrente elétrica é dada em ampere, unidade de medida é o ampere, e os efeitos da corrente elétrica, efeito Joule e efeito magnético, sempre acontecem, luminoso, sonoro, químico e fisiológico. Tá certo, pessoal? Então, até a próxima, se Deus quiser. Valeu, bom estudo, hein? Olá, pessoal, eu sou Alan Miranda e quero falar com você sobre o que você pensa em ser quando crescer. Qual o seu interesse profissional? O que você quer aprender? Com o que você quer trabalhar? Que faculdade você pensa em fazer para se realizar como pessoa, para dar sua contribuição ao mundo? Essas perguntas ficavam na minha cabeça na mesma época de vocês, antes do vestibular.
e elas vão acompanhar vocês durante toda a vida. Então, você tem que se preparar, na verdade, para uma resposta que não é fechada. Essa pergunta você vai se fazer durante toda a sua vida, durante toda a sua formação profissional. E qual a melhor maneira de você sempre perceber se você está conseguindo vencer na vida, apesar de toda a adversidade que vai estar sempre ao seu lado? A forma como eu respondo essa pergunta é a seguinte. Se lembre de quando você tinha 7 anos de idade. Quando a gente tem 7 anos de idade, a gente tem certeza do que a gente vai querer ser quando a gente crescer. Você vai querer ser bombeiro, enfermeira, médica, advogado, super-herói. Eu queria ser o Batman quando crescesse. E aí você vai fazendo 8, 9, 10 anos, entra na adolescência e chegando nesse momento, a certeza dos 7 anos vai se desfazendo, né? Em função de como a vida se apresenta para você. Qual é a melhor maneira de você se perguntar que faculdade você quer fazer, que curso técnico você quer fazer, o que é que você quer aprender? Se lembre dos seus 7 anos. Viva uma situação em que, hipoteticamente, você se encontre com a sua idade atual, com você mesmo aos 7 anos. Se essa criança de 7 anos encontrasse você agora, nesse período de estudo, de escolha profissional, essa criança teria orgulho de você agora? Essa criança pode olhar para você e dizer, olha, tudo bem, você não vai ser o Batman, nem a Supergirl, mas o que você está pensando para a sua vida, de acordo com a realidade que você se encontra, me faz ter orgulho de você. A relação com a sua profissão, com as suas escolhas, tem que ter uma relação intrínseca com a sua alma, com o seu espírito, com o seu eu interior. Até a próxima! Olá, tudo bem? Pessoal, professora Carolina Azevedo, professora de Biologia, e hoje nós vamos falar sobre as infecções sexualmente transmissíveis, tá? Vem comigo! O termo ISTs é um termo que surge, por uma orientação do Ministério da Saúde em substituição ao termo DSTs. Por quê? Quando eu falo de DSTs, eu estou falando de doenças sexualmente transmissíveis. Quando eu falo de uma doença, obrigatoriamente eu estou falando de sintomas. E no caso das infecções sexualmente transmissíveis, eu estou falando de infecções em que o indivíduo tem o antígeno, no seu organismo, mas nem sempre ele manifesta os sintomas. E é isso que acontece muitas vezes nas infecções sexualmente transmissíveis. Por isso, o Ministério da Saúde ele orienta a substituição desse termo. Então, hoje nós não falamos mais de DSTs, nós falamos ISTs. O único método contraceptivo eficiente contra as infecções sexualmente transmissíveis é o preservativo, conhecido popularmente por nós como camisinha. Os profissionais de saúde mais indicados para a identificação e o tratamento de uma infecção sexualmente transmissível nas mulheres é o ginecologista e nos homens é o urologista. Esses são os profissionais mais indicados para orientar um possível tratamento. As principais infecções sexualmente transmissíveis, elas são provocadas por vírus, por bactérias, por protozoários, por fungos. Mas as avaliações do Enem e dos vestibulares, ela tem uma preferência pela cobrança que está relacionado às bacterioses sexualmente transmissíveis e às viroses sexualmente transmissíveis. Então, olha só, primeiro nós vamos falar sobre as infecções sexualmente transmissíveis causadas por bactérias. E eu escolhi 2 delas para a gente mencionar na aula de hoje. A primeira infecção que eu escolhi foi a gonorreia. A gonorreia, gente, ela é provocada pelo agente etiológico Neisseria gonorrhoeae. Ela é transmitida pelo contato íntimo sexual sem preservativo e o contato também com fluidos corporais. Os sintomas são coceira, sangramento, irritação na mucosa vaginal. Muitas vezes o indivíduo ele pode ter inflamação de garganta e há quem apresente fotossensibilidade, que é a sensibilidade à luz. Essa é uma infecção provocada por uma bactéria. O tratamento é combate a essa bactéria com um antibiótico específico. Nós já aprendemos que no caso de bacterioses,
de doenças causadas por bactérias, a gente tem aí um antibiótico específico que muitas vezes tem uma alta especificidade e acaba matando aquele micro-organismo. Então, pessoal, a outra doença que eu escolhi para trazer para vocês hoje é a sífilis. O agente etiológico é o Treponema pallidum. Infelizmente, essa é a infecção sexualmente transmissível que mais cresce no Brasil. Inclusive, é um dado bem triste que diz que é uma doença que cresce de forma significativa entre os moradores de rua. A transmissão da sífilis, ela ocorre pelo contato íntimo sexual sem preservativo da mãe contaminada para o filho durante o processo de gestação, mas é mais comum no momento do parto. O processo de aleitamento materno também pode fazer com que haja contaminação do filho. Os sintomas. O primeiro sintoma é o aparecimento de um cancro, que é um carocinho, né? Por isso ele é chamado de cancro, é um carocinho duro nas áreas genitais. Esse carocinho pode desaparecer com pouco tempo e depois você pode apresentar as outras fases relacionadas a essa doença, que pode inclusive levar o indivíduo à cegueira, levar o indivíduo a um comprometimento neurológico ou a sérias infecções de pele. O tratamento da sífilis, como eu falei na gonorreia, é o uso de um antibiótico específico. Então, meninos, olha só, como eu falei para vocês, o foco é o quê? As infecções sexualmente transmissíveis provocadas por bactérias e as infecções sexualmente transmissíveis provocadas por vírus. E eu escolhi duas infecções sexualmente transmissíveis virais, o HPV e a AIDS. Vamos falar um pouquinho sobre o HPV? O agente etiológico é o papilomavírus humano ou vírus HPV. O processo de contaminação, o vírus HPV ele pode ser transmitido por contato íntimo sexual ou por secreção contaminada. Os sintomas, a maioria das pessoas contaminadas pelo vírus HPV do público masculino é assintomático, tá? Não apresenta nenhum tipo de sintoma. Muitas mulheres, o HPV ele está associado ao câncer de colo de útero. Por quê? Porque ele pode levar a pequenas feridinhas pelas verrugas que se mantêm ali naquela parte interna do sistema reprodutor feminino. Há também quem tem o aparecimento das verrugas genitais. Então, meninos, olha só, qual é a profilaxia? No Brasil, foi feito um processo de vacinação, principalmente levando em consideração o público, tá, de 11 a 13 anos de idade. Por que se escolhe esse público? Acredita-se que nessa idade o indivíduo ainda não começou a sua vida sexual. Entenda que não é eficiente para o sistema de saúde vacinar Carlena, professora de vocês que está aqui falando, que eu já tenho 40 anos de idade. Então subtende-se que eu já iniciei uma vida sexual e eu possivelmente posso ter sido ou não contaminada com esse vírus. Porém, se potencializa o quê? A vacinação de quem ainda não iniciou a vida sexual. Quando eu vacino um adolescente de 11 anos, ele produz anticorpos, porque a vacina é um tipo de defesa passiva. Eu introduzo um antígeno enfraquecido, atenuado, o indivíduo produz anticorpos e quando ele tiver contato com esse antígeno, ele já tem anticorpos suficientes para não desenvolver a doença. E pessoal, olha só, uma questão pra gente do Enem 2011. O vírus do papilomavírus humano, HPV, sigla em inglês, causa o aparecimento de verrugas e infecções persistentes, sendo o principal fator ambiental do câncer de colo de útero nas mulheres. O vírus pode entrar pela pele ou por mucosas do corpo, o qual desenvolve anticorpos contra a ameaça. Embora em alguns casos a defesa natural do organismo não seja suficiente. Foi desenvolvida uma vacina contra o HPV que reduz em até 90% as verrugas e 85,6% os casos de infecções persistentes em comparação com pessoas não vacinadas. Então olha só o efeito da vacina, o efeito significativo, né? O benefício da utilização dessa vacina é que pessoas vacinadas, em comparação com as não vacinadas, apresentam diferentes respostas ao vírus HPV em decorrência da... Quando eu vacino um indivíduo, a vacina é um tipo de defesa, já falei para vocês nessa aula, a vacina é um tipo de defesa ativa, porque
porque ela vai fazer com que o meu corpo trabalhe, o meu sistema imunológico trabalhe para a produção de anticorpos. Então, o que eu vou ter aí em resposta da decorrência ao vírus HPV? A alternativa correta aí é a letra E. Por quê? Porque meu corpo ele vai apresentar células de memória que vão atuar na resposta secundária. Quando eu tiver acesso a esse vírus pela segunda vez, porque eu já tive acesso a ele uma vez, no processo de vacinação, só que ele estava enfraquecido. Quando eu tiver acesso a ele por uma segunda vez, eu tenho o meu sistema imunológico que já produziu anticorpos e eu não vou desenvolver a doença. Então, meninos, olha só. Uma outra infecção, né, sexualmente transmissível viral é a AIDS. Infelizmente, a AIDS é uma pandemia, né? Mas uma pandemia hoje que apresenta um grau de estabilidade em alguns países do mundo, graças aos tratamentos que foram evidenciados. O histórico da AIDS, né? Esse vírus ele foi descrito lá em 1981, lá na década de 80. Somente no ano de 84 é que esse vírus ele foi associado a uma doença que atingia o sistema imunológico humano. A contaminação, sangue, secreção íntima, leite materno contaminado, transplante de órgãos contaminados e uma gestante soropositivo que tenha o vírus HIV, todo o seu processo de pré-natal e de parto precisam ser cuidadosamente monitorados. E ela fará um tratamento evitando que essa criança nasça contaminada com o vírus. Os sintomas. O vírus HIV, ele destrói o sistema imunológico, acabando com as defesas corpóreas. O exame para a detecção da AIDS é o ELISA, tá? E quando o ELISA dá positivo, a gente tem o Epstein Blot, que é um exame mais específico, que mostra, por exemplo, o índice de carga viral. Então o médico ele sabe identificar ali mais ou menos quanto tempo tem de contaminação aquele paciente. O tratamento, gente, não existe cura. Os soros positivos eles são tratados com um coquetel anti-HIV, que dá muito resultado e que as pessoas conseguem ter uma qualidade de vida melhor. O vírus HIV ele se liga à proteína CD4, que é uma proteína que está relacionada ao sistema imunológico humano. Então, gente, só para fechar a aula de hoje, a gente vai responder rapidinho a essa questão. Estima-se que haja atualmente no mundo 40 milhões de pessoas infectadas pelo HIV, o vírus que causa AIDS, sendo que as taxas de novas infecções continuam crescendo, principalmente na África, Ásia e Rússia. Nesse cenário de pandemia, uma vacina contra o HIV teria imenso impacto, pois salvaria milhões de pessoas. Certamente seria um marco na história planetária e também uma esperança para as populações carentes de tratamento antiviral e de acompanhamento médico. Uma vacina eficiente contra o HIV deveria. Qual é a alternativa correta? Vamos dar uma olhadinha? A letra A. Por quê? Porque a vacina ela induz a imunidade para proteger o organismo da contaminação viral. Então, meninos, a aula de hoje fica por aqui. Obrigada a todos vocês pela presença. É isso aí, moçada. Não pode perder o ritmo. Mantendo os estudos todos os dias, atualizando os conteúdos, reassistindo as aulas nas plataformas. É só você lembrar que está tudo lá no tvenem.com.br. Também na nossa plataforma de vídeo lá no YouTube, no canal do Escritório do Pensamento. Lá você encontra todas as aulas na sequência para você estudar como você quiser. E claro, siga a gente no Instagram, @TVEnem, e na TV aberta e na TV fechada. Muita paz, muita luz para você e continua nos estudos, hein? Não vacila não.